Você sabia que é possível aumentar a testosterona naturalmente após os 60 anos, sem remédios e sem reposições artificiais? Neste vídeo revelador, você vai conhecer 5 hábitos diários simples que têm transformado a saúde, a energia e até a vida sexual de homens maduros no mundo inteiro. Desde exercícios acessíveis até ajustes na alimentação, no sono, no controle do estresse e na intimidade, este conteúdo vai te mostrar como recuperar a vitalidade com atitudes reais e comprovadas pela ciência. Se você sente cansaço frequente, queda da libido, falta de foco ou perda de energia, não aceite isso como normal da idade. Há caminhos naturais e poderosos que podem mudar a sua vida. Assista até o fim e descubra como reconquistar sua força interior, com dignidade, saúde e prazer de viver. Você já se perguntou por que alguns homens, mesmo depois dos 60, continuam com energia, disposição e até vida sexual ativa, enquanto outros sentem o corpo e a mente apagarem lentamente, como uma vela que se esgota em silêncio? A resposta pode estar em algo que vai muito além da idade: a testosterona. Mas não estamos falando de injeções, cápsulas caras ou tratamentos milagrosos. Estamos falando de hábitos diários simples, naturais, acessíveis e reais, que já estão transformando a vida de milhares de homens no mundo inteiro, inclusive aqui, no Brasil. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 hábitos diários mais eficazes para aumentar a testosterona naturalmente após os 60 anos, sem recorrer a hormônios artificiais. Vamos mergulhar em estratégias que atuam direto no seu corpo, na sua alimentação, na sua mente e no seu estilo de vida. Tudo baseado em ciência, mas contado como uma conversa de vida real, para quem quer viver mais, com prazer, energia e dignidade. Imagine acordar com mais disposição, sentir vontade de caminhar, rir, se conectar, voltar a sentir desejo, ter menos dores, menos cansaço, menos aquela névoa que parece pesar sobre os ombros. Isso é possível, e começa com o primeiro hábito: o movimento diário certo. Muitos homens acreditam que é preciso ir à academia, levantar peso pesado ou correr por quilômetros para ver resultados hormonais. Mas a ciência mostra o contrário. Apenas 7 a 15 minutos por dia de movimentos específicos já são capazes de aumentar a produção natural de testosterona. Principalmente exercícios que envolvem grupos musculares grandes, como agachamentos com o peso do próprio corpo, subidas de escada, caminhadas rápidas com carga leve nas mãos e até séries curtas de prancha abdominal. Esses movimentos ativam o eixo hormonal chamado hipotálamo-hipófise gonadal, que regula a liberação de testosterona nos testículos. E o mais importante, quando feitos com regularidade, esses exercícios reduzem a gordura abdominal, que é uma das maiores inimigas da testosterona após os 60 anos. E aqui está o segredo: não é sobre intensidade, é sobre constância. 3 dias sem movimento já são suficientes para derrubar sua testosterona em até 20%. Mas com 15 minutos por dia, você começa a criar o ambiente ideal para que o seu corpo produza mais hormônios masculinos naturalmente. E essa é apenas a primeira engrenagem. O segundo hábito vem do que você come e do que você deixa de comer. Certos alimentos bloqueiam a produção natural de testosterona, principalmente os que aumentam o nível de estrogênio, o hormônio feminino. Entre os principais vilões estão os alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, óleo vegetal refinado, como o de soja e canola, e bebidas alcoólicas em excesso. Eles não apenas sobrecarregam o fígado, que é responsável pela conversão hormonal, como aumentam a gordura visceral, que sabota completamente os níveis de testosterona. Mas a boa notícia é que a natureza também oferece alimentos que estimulam naturalmente a produção desse hormônio vital. Um dos mais poderosos: ovos inteiros. Ricos em colesterol bom, selênio, vitamina D e proteínas de altíssima qualidade, os ovos ajudam a formar a base estrutural da testosterona. Outros alimentos incluem abacate, castanhas do Pará, azeite de oliva extra virgem, gengibre fresco, carne vermelha magra, fígado bovino, alho cru e cacau puro.
Todos eles fornecem os cofatores essenciais para que o seu corpo funcione como uma máquina hormonal afiada. E há um detalhe importante aqui. Comer bem não é só sobre o que se coloca no prato, mas também quando se come. Estudos mostram que homens com rotina alimentar desregulada, especialmente os que comem tarde da noite ou passam longos períodos em jejum mal orientado, têm menor produção de testosterona. Por isso, o ideal é ter refeições equilibradas e previsíveis, com horários definidos, alimentos naturais e boa hidratação ao longo do dia. Agora vamos ao terceiro hábito, que poucos homens valorizam: o sono profundo e restaurador. Dormir mal, acordar muitas vezes por noite ou ir dormir sempre depois da meia-noite são fatores diretos que reduzem a testosterona. A maior parte da produção desse hormônio acontece durante o sono profundo, especialmente entre 2 e 5 da manhã. Homens que dormem menos de 6 horas por noite têm níveis de testosterona até 30% menores do que os que dormem entre 7 e 8 horas de sono contínuo. Se você acorda cansado, sem energia, com dificuldade de concentração e libido em queda, talvez o problema não esteja na idade, mas no seu colchão, na luz do celular antes de dormir ou naquela televisão ligada até tarde. O ideal é manter o quarto completamente escuro, evitar telas 1 hora antes de dormir, não comer nada pesado à noite e, se possível, caminhar ao fim da tarde, pois isso ajuda a regular o ritmo circadiano, que é o relógio biológico do corpo. Agora chegamos ao quarto hábito: reduzir o estresse e controlar o cortisol. Esse é o hormônio inimigo da testosterona. E o estresse não precisa ser dramático para afetar o seu corpo. Basta uma vida de irritações constantes, notícias ruins, discussões em casa, sensação de impotência, isolamento e ansiedade silenciosa. Tudo isso ativa o eixo do estresse, e o resultado é a queda da testosterona. Aqui entra um ponto fundamental: respiração e contato com o sol. Praticar 5 minutos de respiração consciente, com foco na expiração lenta, todos os dias, já é suficiente para reduzir os níveis de cortisol. E se somado a isso você conseguir tomar de 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência com braços e rosto expostos, a vitamina D será ativada. E esse é um dos principais cofatores para o aumento hormonal natural. A conexão com a natureza também regula a produção de serotonina, o que ajuda não só no humor, mas na disposição física e mental. Por fim, o quinto hábito é o que muitos ignoram: relacionamento, toque e intimidade. Estudos mostram que homens que têm contato físico frequente, mesmo que seja abraço, beijo, carinho ou conversas profundas com a parceira, apresentam níveis mais altos de testosterona do que os que vivem em isolamento emocional. O toque gera liberação de ocitocina e dopamina, hormônios que reduzem o estresse e preparam o corpo para produzir testosterona. E não estamos falando apenas de sexo. Estamos falando de presença, de conexão, de abrir espaço para sentir prazer de viver ao lado de alguém. Quando você se sente desejado, respeitado e emocionalmente aceito, o corpo responde. Porque a sexualidade na maturidade não é só genital, ela é emocional, energética e simbólica. E agora que você já conhece os 5 hábitos que estão mudando a vida de milhares de homens após os 60, talvez esteja se perguntando: por onde eu começo? Qual deles é o mais importante? Talvez você tenha se identificado com mais de um desses hábitos, ou percebido que quase nenhum deles está presente no seu dia a dia. E está tudo bem, porque a boa notícia é: nunca é tarde para reativar o seu corpo, e nunca é cedo demais para investir na sua vitalidade. A testosterona, diferente do que muitos pensam, não desaparece completamente com a idade. O que acontece é que o ambiente interno do corpo, o estilo de vida, os hábitos e os estímulos diários deixa de ser favorável à sua produção. Um estudo publicado na revista científica Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que homens acima dos 60 anos que adotaram uma rotina de alimentação natural, rica em gorduras boas, sono profundo e exercícios curtos, mas intensos, conseguiram elevar os níveis de testosterona em até 32% em apenas 12 semanas, sem uso de reposição hormonal.
Esse dado sozinho já mostra que, mesmo após décadas de declínio hormonal, o corpo ainda responde, quando é respeitado. E sabe o que é mais impressionante? Outro estudo, da Universidade de Boston, analisou mais de 700 homens com idades entre 50 e 80 anos. Eles descobriram que aqueles que tinham contato íntimo frequente, mesmo que não sexual, mas com demonstrações de afeto e conexão emocional, apresentavam níveis de testosterona significativamente mais altos do que os que viviam em isolamento ou em relacionamentos frios. Ou seja, a intimidade, o carinho e o toque humano são verdadeiros estimulantes hormonais naturais. Vamos recapitular brevemente os 5 hábitos transformadores. Primeiro, movimento inteligente e diário. 15 minutos por dia de exercícios com o peso do corpo, caminhadas rápidas, escadas ou prancha abdominal já despertam a produção hormonal e reduzem a gordura abdominal, que é um dos maiores bloqueadores da testosterona. Segundo, alimentação certa. Incluir ovos inteiros, abacate, castanhas do Pará, azeite de oliva, fígado, alho, cacau puro e carnes de verdade. E retirar alimentos ultraprocessados, óleos refinados, excesso de álcool e açúcares ocultos. Alimentar-se nos horários corretos com regularidade também é fundamental. Terceiro, sono profundo. Dormir entre 7 e 8 horas contínuas por noite, num ambiente escuro, silencioso e sem telas, ajuda o corpo a produzir a maior parte da testosterona de forma natural. Lembre-se, o sono é mais importante que qualquer suplemento. Quarto, controle do estresse e cortisol. Técnicas de respiração, caminhadas no fim da tarde, contato com a natureza e pelo menos 15 minutos de sol por dia ajudam a reduzir o hormônio do estresse e favorecem o eixo hormonal masculino. Quinto, intimidade e toque. Relações afetivas reais, abraços, conversas profundas, beijos e, acima de tudo, o sentimento de estar conectado a alguém que te reconhece, reativam os sistemas emocionais que alimentam a libido, o desejo e a energia vital. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que fazer, e sim, por que fazer? E aqui está a resposta: porque a testosterona não é apenas sobre sexo. Ela está ligada à sua capacidade de reagir ao mundo, de manter a massa muscular, de proteger os ossos, de manter o foco mental, de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, de prevenir depressão e até mesmo de preservar a sua identidade como homem. Homens com testosterona equilibrada vivem mais, melhor, com mais autonomia e autoestima. Se você sente que perdeu o desejo, a energia, a vontade de se movimentar ou de se relacionar, isso não é o seu novo normal. Isso é um alerta do seu corpo dizendo: me dê o que eu preciso e eu volto a te servir. E a beleza disso é que a resposta não está fora, está dentro de você, esperando o estímulo certo. Você não precisa mudar sua vida de uma vez. Basta escolher um desses 5 hábitos e começar hoje. Dê uma caminhada curta, prepare um prato com alimentos de verdade, desligue o celular 1 hora antes de dormir, abrace alguém que você ama por mais tempo. O corpo é inteligente. Ele responde. Ele agradece. E lembre-se, o prazer de viver não tem idade. Se você assistiu até aqui, comenta abaixo. Eu escolho viver com mais energia, para que outros homens como você saibam que não estão sozinhos nessa jornada. E se este vídeo te tocou, compartilhe com alguém que você ama. Porque às vezes, um novo começo começa com um clique.